Olá, começa agora Minas Entrevista, um programa da Band Triângulo falando para mais de 103 municípios aqui do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas Gerais e também no Planalto de Araxá. O Minas Entrevista de hoje é com o médico Almir Fontes, cardiologista, secretário municipal de saúde aqui de Uberlândia. Nós estamos falando para o Minas Entrevista para mais de 103 municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas Gerais e também Planalto de Araxá. Obrigado pela presença, doutor. Agora é um prazer estar aqui, um prazer imenso, não só para falar com você, mas principalmente com os seus telespectadores, né? Bom, quando a gente fala de saúde, todos os brasileiros ficam preocupados, principalmente quem fala assim, aqui na minha cidade poderia ser como Uberlândia. Uberlândia é uma referência no atendimento à saúde, no sistema SUS, que é o Sistema Unificado de Saúde. Por que o SUS não funciona bem em todos os municípios, doutor? Na verdade, o SUS é uma ferramenta pública, né? E teoricamente é para garantir o acesso de toda a população de uma forma universal, com equidade, né? Infelizmente, quer dizer, apesar de ter aí seus quase um pouco mais de 20 anos, ainda é uma ferramenta que está jovem, né? Mas que o que a gente percebe que os governos federais, o governo federal, os governos estaduais e o municipal têm se engajado grande, a própria população, através dos conselhos municipais, tem feito assim um trabalho incessante para que os princípios do SUS e acima dos princípios que o atendimento do SUS realmente aconteça. Agora, claro, como você estava falando em termos de saúde, né? Quer dizer, saúde é uma visão completa do ser humano, quer dizer, não é a ausência de doença, e sim a presença de um bem-estar físico, mental, espiritual, quer dizer, é uma avaliação completa, e nessa visão da saúde, evidentemente, não basta só você evitar que o indivíduo adoeça, é fazer com que ele se mantenha saudável. Quer dizer, dentro dessa ação, que aí vem a própria pessoa fazer a parte dela no sentido de se cuidar, né? Por exemplo, fazendo aí atividade física, mas evidentemente cabe ao poder público, na nossa esfera aqui, o poder municipal, levar aí um atendimento para que a população realmente possa ter o acesso não só na atenção primária, né? Naquelas doenças mais simples, mas evidentemente também numa situação mais emergencial, que é do pronto atendimento. Bom, doutor Almir, o senhor falou desse atendimento básico inicial. Eu acho que Uberlândia, como eu falei, ele é modelo para a maioria das cidades brasileiras, principalmente porque foi a primeira cidade a implantar um sistema de unidades de atendimento integrado. Pelo menos deveria funcionar dessa maneira, uma integração maior, ou seja, se tem um leito aqui, nós podemos emprestar o leito, e muitas vezes isso não ocorreu no passado. E tanto é que hoje o Brasil, o próprio Ministério da Saúde está lançando as UPAs, que é uma UAI melhorada. Para quem não sabe o que é uma UPA, é uma unidade de pronto atendimento. E esse atendimento de Uberlândia, ele precisa ser melhorado, porque a porta aberta muitas vezes inibe a pessoa de querer procurar um ambulatório, um PSF, uma unidade básica de saúde, porque se tem uma UAI com porta aberta 24 horas, é mais fácil de eu buscar o meu primeiro atendimento. Seria mais ou menos por aí, doutor? Sim. Na verdade, o problema maior aí é a atenção primária. O que é atenção primária? São aqueles postos de saúde, unidade básica de saúde, próximo aos bairros ou na localização onde o indivíduo habita, né, mora, para que ele possa, numa situação mesmo de necessidade de doença, né, ou mesmo para evitar que venha adoecer, procurar um atendimento médico preventivo. A gente sabe que a atenção primária resolve quase 80% de todos os problemas. Infelizmente, Uberlândia, apesar de ter seus quase 650 mil habitantes, nós temos uma cobertura aqui de 22%, na contramão aí da grande parte dos municípios brasileiros, onde o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é pelo menos 70%. Então, em função desse pouco atendimento da atenção primária, quer dizer, muitas pessoas ficam doentes, e aquelas que ficam doentes ou têm alguns sintomas, em função de uma ausência de uma unidade de saúde no seu bairro, elas acabam tendo que procurar um pronto atendimento, como você diz, é uma porta aberta 24 horas, e infelizmente, quer dizer, você vai ter que ser tratado o seu sintoma, né? Você tem um sintoma, você trata de volta para casa, mas não vai ter o acompanhamento, porque não existe essa cobertura adequada da atenção primária, que é a visão hoje da nossa gestão, da Secretaria de Saúde, que nós ampliamos a cobertura justamente para que a população possa ter acesso às unidades de saúde no seu bairro, né, através de médico, de uma equipe de saúde da família, né, e, evidentemente, se precisar, né, claro, aí você tem as UAIs e as UPAs. Quer dizer, hoje a UAI, que é uma unidade de atendimento integrado, ela é um misto de várias situações
que hoje não se justificam mais. Por exemplo, você tem atenção primária, você tem pronto atendimento, você tem fisioterapia, você tem odontologia, tudo e tem atendimento especializado, você tem atendimento de internação, de emergência, ou seja, é um conjunto de serviços e centralizado, que de uma certa maneira poderia até ajudar, mas o que a gente sabe é que isso acaba gerando o excesso de fluxo de pacientes. As unidades de pronto atendimento são especificamente de pronto atendimento, de urgência, emergência, com clínico e com pediatras, né? E a ideia, evidentemente, nós temos hoje 8 UAIs, né? E vamos construir pelo menos 3 UPAs, né? Estamos entrando agora com o SAMU também, que é uma outra referência para você poder fazer um transporte adequado desse paciente numa situação de fato, de urgência, emergência, por exemplo, um infarto. Então, se você tem que ter uma rede, né? Quer dizer, a UAI é uma unidade, uma estrutura importante, mas que a gente tem que realmente assim, avaliar a finalidade dela como um todo. A nossa ideia é nós ampliarmos a atenção primária, justamente porque a gente acredita que isso vai ajudar o acesso da população à saúde e também, claro, com as UPAs, rediscutir inclusive o papel das UAIs hoje no modelo que elas estão, né? Bom, quando a gente fala em atendimento de saúde em Uberlândia, a gente pensa numa cidade que, segundo o IBGE, são 650 mil habitantes, mas nós temos aqui números estrondosos. Nós temos 8 unidades de atendimento integrado, nós temos um hospital municipal com cara de hospital regional, que todo mundo ainda não decidiu se é municipal ou regional, que todo mundo gostaria de ser atendido ali, em caso de doença, naturalmente. Nós temos várias unidades básicas de saúde e também unidades de PSF. O número em Uberlândia é bem alto, doutor. Uma coisa é você ter uma unidade e outra coisa é você ter equipe. Quer dizer, hoje nós temos aí 8 UBS, que são unidades básicas da saúde, que às vezes pode comportar 2 ou 3 equipes de saúde da família. Nós temos aí 48 equipes de saúde da família, quando isso representa 22% de cobertura. Apesar de você ter um número grande, existe uma desigualdade muito grande na distribuição. Quer dizer, como Uberlândia é uma cidade muito grande, e tem bairros e regiões muito longínquas, essa população às vezes não tem acesso às 47 unidades. Porque como é que é a distribuição das equipes de saúde de família? São na região norte, leste, oeste, sul e centro. Então tem regiões que têm mais unidades de saúde da família do que outras. Então isso acaba gerando um acesso de uma forma não uniforme da população, dependendo do bairro que ela mora. Bom, e nessas unidades nós temos cerca de quase 1.000 médicos atendendo. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza para que o atendimento possa ser um atendimento de boa qualidade? Na verdade, o que a gente avalia é a relação de médico para cada 1.000 habitantes. Quer dizer, Uberlândia hoje, ao contrário da média nacional, que é em torno de 1,8, está acima da média porque nós temos aqui uma universidade formadora de profissionais de saúde, não só em Uberlândia, mas no Triângulo Mineiro, nós temos em Araguari, em Uberaba também algumas outras faculdades de medicina e enfermagem, então a gente tem um volume de profissionais adequado. Mas, evidentemente, mesmo essa quantidade de profissionais que hoje, como você informou, na nossa rede, excluindo o Hospital Municipal, são quase 1.000 médicos, né, que nós temos, além de enfermagem, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista. Só na casa de enfermeiros, enfermeiros profissionais e também da área técnica e também os auxiliares de enfermagem aí, passa um pouquinho de 1.000, sim, doutor? Sim, são quase, entre enfermeiros e técnicos, também um pouco mais de 1.000 profissionais, quer dizer, mas a saúde é uma coisa muito complexa, quer dizer, você não atua só no pronto atendimento, você tem especificidades, quer dizer, você necessita também de um atendimento especializado com profissionais, por exemplo, cardiologistas, nefrologistas, endocrinologistas, você precisa de um atendimento de fisioterapia, você precisa de um atendimento nutricionista, você precisa de um educador físico, porque a nossa visão é que a saúde seja feita por uma equipe multiprofissional. Então, apesar de você ter um volume numericamente significativo, não significa que de fato nós consigamos atender a população, mesmo porque, reforçando, a nossa atenção primária hoje é muito pequena porque é recomendado pela OMS. Bom, no começo do ano, até o mês de junho, o levantamento que nós solicitamos à sua assessoria lá na Secretaria Municipal de Saúde, foram quase 580 mil atendimentos nessas unidades todas, só nas UAIs. Ou seja, basicamente 85% da população de Uberlândia ou mais passou por uma unidade. Sim. Nas UAIs foram 1.200.000 atendimentos, quer dizer, quase 2 vezes a população de Uberlândia foi atendida. Quer dizer, então,
é o que eu volto a reforçar. A gente tem que investir na promoção da saúde, né, como a gente tem feito, inclusive hoje o que a gente tem levado para os bairros é atividade física, né? Hoje já tem 21 unidades que têm atividade física, porque a população deve saber melhor do que eu, né? Que a atividade física é o melhor remédio mais barato. Melhora um pouco o diabetes, reduz a hipertensão arterial, quer dizer, melhora o sono, melhora uma série de fatores. Então a gente tem que investir na promoção da saúde e evidentemente a nossa preocupação não é com o número de atendimento, né? Porque na minha concepção, na concepção da nossa secretaria, a gente tem que ver o paciente como um todo. Então, é claro que o número é uma coisa estatística para a gente até ver se a gente realmente tem atendendo, historicamente tem resolvido a demanda da população, mas muito mais importante que atender o número é atender a pessoa, a população com qualidade e com resolução, porque como o senhor mesmo disse, como muita gente procura o pronto atendimento, e o pronto atendimento é para você resolver aquele problema pontual, resolve uma dor, mas ele vai continuar com o problema não resolvido. Então você precisa fazer uma investigação diagnóstica, você precisa disponibilizar medicamentos, você precisa investigar melhor. Mas não seria aí um caso até de educação cultural das pessoas, em buscar o atendimento? Sim. Porque, ou seja, a porta está aberta, eu fui lá, o médico me passou um remédio, me deu injeção, mandou aplicar a injeção, acabou, está resolvido. Mas depois de uma semana ou 15 dias o problema volta. Sim, na verdade, quer dizer, é o que eu tenho falado. A pessoa tem que fazer a sua parte, evidentemente, se ela é hipertensa, tem que tomar um remédio, se é diabético, tem que tomar um medicamento, tem que se alimentar melhor, tem que fazer exercício. Agora, cabe a nós, como poder público, ampliar a atenção primária para que essa população tenha acesso mais próximo da sua localização ao médico, ao enfermeiro, ao educador físico, ao fisioterapeuta, para que ela não fique doente e vá procurar um pronto atendimento. E isso até é uma coisa interessante que você está falando, Gregório, porque como as pessoas acham que só existe o pronto atendimento, no menor sintoma já vai para uma UAI, por exemplo. E às vezes esquece ou não sabe que pode procurar um postinho de saúde para que o seu problema seja de fato investigado e tratado. Então, às vezes, até por falta de tempo, por uma série de fatores, ela procura o pronto atendimento, quer dizer, gerando, às vezes, uma superlotação, né? E às vezes as pessoas também não sabem que às vezes tem problemas mais simples e problemas mais complexos, mas evidentemente para a pessoa que está com uma dor, para ela é a pior coisa do mundo, o pior dos cenários. Então aí você chega numa unidade de atendimento, numa UAI, você vê muita gente, e a gente hoje tem uma que a gente chama de classificação de Manchester, né? Que é uma cor baseada, ela é avaliada pelo enfermeiro em função da gravidade do problema. Então, às vezes, como é um problema de uma dor de cabeça, uma coisa aparentemente simples, avaliado pelo profissional de saúde, então o indivíduo espera um pouquinho, aí passa outro na frente porque é mais emergente. Então, isso acaba, às vezes, gerando um desconforto, porque a população às vezes não conhece isso. E uma indignação, porque aí o pessoal começa a ligar para as emissoras de televisão, começa a chamar a polícia militar falando que está sendo preterido e que estão passando ele na frente. Ou seja, realmente aí a educação da população em saber o que procurar e onde procurar para ser bem atendido. Exatamente, porque é o que eu estou falando, quer dizer, como muita gente procura a unidade de atendimento integrado, porque é uma opção rápida e aberta 24 horas, então você acaba tendo um fluxo de pessoas muito grande. Então, isso evidentemente, por mais que você tenha profissionais de saúde lá, você às vezes demora um pouquinho para resolver essa demanda. E a gente sabe que para você resolver bem essa demanda, quer dizer, o paciente tem que ser bem avaliado, bem examinado, né? Tem que ser feito eventualmente um exame, tem que ser medicado. Então, se muita gente procura, e se alguma dessas procuras são procuras assim, doenças um pouco mais graves, então acaba gerando essa demora. Então, por isso que a gente sempre orienta que inicialmente, evidentemente, depende do problema, né? Claro, se a pessoa acha que aquele problema dela é um problema muito sério, tem que procurar uma UAI mesmo. Mas se é uma coisa mais simples, uma hipertensão, um diabetes, ou uma dor de cabeça, procura a unidade de saúde, o PSF, vai ser avaliado, vai ser investigado e evitar que ela vá para uma UAI e fique esperando muito tempo. Mas, evidentemente, se ela precisar, vai ter uma equipe lá que vai atendê-la. Essa porta aberta, no passado, não sei como é que está hoje, nesse ano ainda não tivemos informações, os municípios da região ainda continuam utilizando essa porta aberta das UAIs para trazer os munícipes de lá? Na verdade, assim, dentre os princípios do SUS, que é a universalização, teoricamente não tem como você não atender a população da região, mesmo porque cabe a nós, e hoje a gente tem feito isso muito intensamente, através do nosso prefeito, que é o presidente da ANVAP, que é o consórcio regional, aí, que inclui 24 municípios, e agora com o consórcio do SAMU,
que é esse sistema de atendimento de transporte de urgência, são 27 municípios. Eu também sou o presidente do COSENS, que é o Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde, que inclui a nossa AMAC, são 27 municípios. Então, a ideia é que nós ajudemos o nosso entorno para que nós propiciemos, através de ações integradas, para que essas cidades construam os seus postos de saúde, principalmente que façam eventualmente os hospitais, que tenham a sua estrutura médica, para que essa pessoa não venha vir para Uberlândia. Claro, se vier, hoje nós somos polo, né, de ciência, nós somos a referência que é a Universidade Federal de Uberlândia, que já é pactuada para atender a macro-região no que diz respeito à média e alta complexidade, quer dizer, então, qualquer problema mais sério, a pessoa já vem para Uberlândia mesmo. Mas, às vezes, como o município, se o município não fizer a sua parte, o indivíduo vai acabar vindo para cá. Mas numa situação de urgência, o próprio paciente que está lá, falou, o que eu faço? Eu fico aqui, eu vou para Uberlândia, acaba vindo para Uberlândia. Mas, por isso que os prefeitos, os secretários desses municípios têm feito uma ação conjunta conosco, justamente para que eles criem condições de manter os seus pacientes lá. E para isso a gente tem feito o máximo, trazendo o SAMU, discutindo a rede de urgência e emergência, quer dizer, propiciando, por exemplo, em Monte Carmelo, Ituiutaba, e Araguari, que sejam construídas UPAs, participando através aí na Secretaria Estadual de Saúde, junto ao governo federal também, para que esses municípios também recebam algumas ações de saúde, para que eles consigam de fato resolver o problema deles e que nós resolvamos só os casos mais graves, que eles não têm condições de serem resolvidos. Bom, peço um minuto para o senhor, nós vamos a um breve intervalo aqui no Minas Entrevista, voltaremos daqui a pouco com Almir Fontes, cardiologista, secretário municipal de saúde da cidade de Uberlândia. Estamos de volta no Minas Entrevista aqui na Band Triângulo. Hoje com o médico cardiologista Almir Fontes, que é o secretário municipal de saúde de Uberlândia. Doutor Almir, como é que está a situação Fundação Maçônica, FundaSUS, que o pessoal ouviu no primeiro semestre falar muito e depois parece que a poeira assentou? Eu acredito que sim, e nós temos feito o máximo para que isso não cause nenhum tipo de transtorno nem aos funcionários que trabalham já há alguns anos na Fundação Maçônica, principalmente no que diz respeito à parte trabalhista e muito menos ao atendimento à população. Evidentemente, nós só temos a agradecer à Fundação Maçônica Manuel dos Santos, que prestou um grande serviço à população na área de saúde. Nós avaliamos que o que a Fundação Maçônica fez ajudou muito para que a nossa saúde hoje, como você mesmo disse, seja exemplo, né? Mas, infelizmente, em função de problemas jurídicos, né, nós tivemos, porque até que não haveria outra possibilidade, se não fosse essa, tivemos que assumir. Criamos uma fundação, que é a FundaSUS, que é uma fundação de fato voltada para todos os princípios do SUS, e nós estamos aí readequando todas as nossas unidades de atendimento, quer dizer, aquelas que faziam parte da Fundação Maçônica. Alguns colegas estão saindo, né, e outros estão entrando através de um processo seletivo simplificado. Então, como nós primamos muito, né, eu como profissional de saúde, como médico, acho que a gente tem que atender um paciente, um ser humano, com muita qualidade, com muita humanização, sabe, ouvindo, auscultando, pondo a mão. Então, o que nós fizemos nesse momento de transição, mesmo porque isso foi o que foi construído no Ministério Público Federal do Trabalho, né, um termo de ajuste de conduta, nós retiramos algumas pessoas que não se adequavam a essa forma de atendimento mais humanizado, porque como durante muitos anos muitos profissionais acabaram entrando e, de uma certa maneira, alguns se acomodaram, né, porque era uma visão de cada um, se você não cobre em um determinado momento, a pessoa se acomoda. Então, o que a gente percebia e percebe que algumas pessoas ainda não têm talvez a missão, a visão que tem que atender muito bem o ser humano, o paciente, principalmente porque ele está fragilizado. Chega lá, se você desrespeitá-lo, né, já na entrada, se o profissional de saúde também não conversar com ele, não escutá-lo, não atendê-lo bem, quer dizer, se ele já está doente, ele vai ficar mais doente. Então, mas talvez o regime seletista aí seja melhor do que o estatutário. Então, nesse sentido que nós avaliamos, porque o estatutário, quer dizer, se você ir na área de saúde, isso é muito complexo, se o indivíduo entrou lá e você não consegue tirá-lo, por mais que ele seja um mau profissional,
para você tirá-lo é muito difícil. E nós, né, até historicamente, nós acreditamos no regime estatutário, mas na área de saúde especificamente você tem que ter uma liberdade para aquele indivíduo que não tem o hábito, não quer atender bem a população. Não esteja atendendo, rendendo bem. Porque tem pessoas que gostam de atender e tem outros que não. Então, esses que não gostam, eles têm que sair. Então, o regime CLT permite que você possa tirar e, evidentemente, contratar, claro, através de um processo seletivo, de um concurso, porque aí você tem que ser, de fato, as pessoas têm que entrar por mérito e por qualidade, e você trocar. Não está adequado, você troca, é o que a gente tem feito. Acho que talvez a população já esteja começando a perceber um melhor atendimento. A gente tem tentado fazer reuniões semanalmente, 2, 3 vezes com todos os coordenadores, com os coordenadores médicos, com os gestores aí de cada UAI, de cada unidade de saúde da família, para que fique claro, o atendimento aqui tem que ser humanizado, tem que ser, de fato, quem é o mais importante é o paciente que está chegando ali. Então, isso tem que ser sempre respeitado. O senhor falou em humanização do atendimento. Aquele programa Melhor em Casa já está funcionando? Ele tem sido aquilo que a pessoa esperava ou até melhor? Na verdade, até recentemente nós recebemos um prêmio num congresso em Ribeirão Preto, no Ministério da Saúde, porque é um trabalho que nós iniciamos. Qual que é a finalidade do Melhor em Casa? Às vezes o indivíduo fica internado, tem uma doença crônica, ou um exemplo, ele teve um derrame, ficou acamado, não consegue se movimentar, ficou deitado, acabou tendo infecções, que a gente chama de escara, e esse indivíduo às vezes pega uma infecção e acaba ficando às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses no hospital. O que causa isso? Primeiro, afasta ele do convívio familiar, que é ruim, porque o melhor remédio é a convivência com a família, com a mulher, com os filhos. E segundo, que ele ficando no ambiente hospitalar, ele pode pegar infecções, ele pode ser uma forma de criar mais outras infecções. Então, tirando ele também do leito do hospital, vai permitir que outros pacientes possam utilizar esse leito. Então, o programa Melhor em Casa é uma equipe multiprofissional, constituída por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista. Esse paciente que está internado com uma doença crônica, ele vai para casa e na casa dele, essa equipe multiprofissional visita, trata, medica, fazendo com que ele, e a gente tem vários exemplos disso, pacientes que melhoraram depois que foram para casa. Quer dizer, então a família passa a cuidar, claro que também a família também tem que ser educada, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para poder tratar, principalmente de um doente crônico, mas a gente também tem essa linha educativa que explica a família, explica o familiar, a esposa, o marido, como é que tem que tratar, e o fato que com isso a gente conseguiu trazer, levando um atendimento mais humanizado, que está deixando o paciente dentro de casa, e melhorou a nossa rotatividade. Hoje, o Hospital Municipal de Uberlândia melhorou todos os critérios, nós estamos diminuindo o tempo de hospitalização, aumentamos o número de exames, aumentamos o número de internações, aumentamos a rotatividade de pacientes. Uma das explicações, além, evidentemente, da gente ter uma gestão mais próxima lá dentro, né, muito claro a atuação dos princípios do SUS, e ter uma relação muito positiva com a OS, que está lá, que é a SPDM, que tem, de fato, feito que a gestão realmente está comprometida com a população. O fato é que esse atendimento tem ajudado na humanização do atendimento da população de Uberlândia. Muita gente acreditou que quando o prefeito Gilmar Machado assumisse o governo, ele teria dificuldade com o governo estadual. Ele, PT, governo estadual, PSDB, tucanos, como é que está a relação hoje da saúde com a Secretaria Estadual de Saúde? Toda a gestão tem uma visão política, mas na visão do nosso prefeito e também na minha, eu acho que acima, principalmente na área de saúde, qualquer visão política tem que estar a visão da população. Então, assim, o melhor partido é a população, o bem-estar da população. Então, a gente sabe que tem vários programas do governo estadual na área de saúde, vários programas do governo federal na área de saúde, e infelizmente, talvez não tivesse levado essa visão política, esses programas já existiriam em Uberlândia, como as UPAs, como o SAMU, Melhor em Casa e tantos outros. Então, assim, eu particularmente e o próprio Gilmar temos relacionado muito bem com o governo do estado, com a Secretaria Estadual. Eu vou pelo menos 1 ou 2 vezes em Belo Horizonte, e até em função disso que a gente tem conseguido, porque até o pessoal falava que nem sabia que Uberlândia existia, né?
porque nunca viram um representante da saúde, então a gente tem participado de todas as comissões da Secretaria Estadual de Saúde, nas comissões do Melhor em Casa, de pacientes com deficiência física, na comissão bipartite, né, na CIB. Então, em função disso, e conversado evidentemente com todos os deputados, quer dizer, hoje eu não tenho o menor pudor de pedir a qualquer deputado, seja ele da situação ou da oposição, entre aspas, para poder me ajudar, por exemplo, com o Hospital Municipal, para a gente conseguir ampliá-lo, a gente conseguir levar para lá outra forma de atendimento, como, por exemplo, neurocirurgia, cardiologia, que são coisas que a gente está discutindo, porque a gente sabe hoje a necessidade que tem Uberlândia e região para traumato-ortopedia, para cardiologia, para neurocirurgia, e a Universidade Federal de Uberlândia, infelizmente, ela não está dando mais conta. Então, e em função disso, assim, a gente tem um excelente relacionamento com a Secretaria Estadual de Saúde, né, e também com o Ministério da Saúde. Então, em função desse excelente relacionamento, a gente tem trazido programas do governo estadual, como, por exemplo, a Farmácia de Minas, e do governo federal, como Melhor em Casa, agora estamos discutindo a Rede Cegonha, as UPAs, o SAMU, que é do governo federal e estadual, ou seja, na nossa concepção, o melhor partido é o bem-estar da população. Então, independente da bandeira, a bandeira é trazer o bem-estar da população de Uberlândia. Bom, infelizmente o nosso horário terminou, passa tão rápido, meia hora, e quero agradecer o senhor doutor Almir Fontes por ter atendido o nosso chamado para explicar para a população de Uberlândia e também da região que não é tão difícil lidar com a saúde, basta ter boa vontade e andar, sair um pouquinho dos gabinetes e ir até onde está a população. Com certeza, quer dizer, isso é o que a gente tem feito também, a gente tem andado aí nos conselhos municipais, tem andado nas unidades de saúde, porque uma coisa é você ter uma informação de um usuário, outra coisa é você estar lá e ver, realmente a gente tem que melhorar essa estrutura aqui. E a gente tem feito muito agora com a ação da dengue também, que a gente até gostaria de aproveitar esse momento para dizer que as chuvas estão chegando, que cada um tem que fazer a sua parte, porque o que foi visto que 80% da dengue ocorre dentro da própria casa da pessoa. E a pessoa tem que tirar aquele vasinho com água, tem que fazer parte dela. E, além disso, nessa visão humanizada, a gente tem também trazido as práticas integrativas e complementares, que é a homeopatia, acupuntura, fitoterapia, um centro de especialidade odontológica, que é o CEL, centro de especialidade de reabilitação. São programas que virão, né, ao longo dessa gestão, que com certeza vão fazer um atendimento mais humanizado e, de fato, vendo o paciente como um ser humano completo. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço, Gregório. Minas Entrevista de hoje nós conversamos com o Dr. Almir Fontes, cardiologista, está hoje secretário de Saúde do município de Uberlândia. Até o próximo programa.